Olá, meus caros, comentário aqui no conteúdo edificante acerca da flexibilização da posse de armas pelo decreto de Jair Bolsonaro, que em breve irá sair por medida provisória. Deixe seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou iniciar esse comentário citando alguns estrofes de uma música, a música do Marcelo Nova, Robocop, que tem pelo menos dois versos muito interessantes. Eu amedronto pessoas a quem devo defender, mas não são de açúcar as balas do meu 38. Por que citar essa música? Porque ele fez essa música inspirada num caso emblemático que ocorreu em 1990 da Adriana Caring, que foi morta inocentemente por uma imprudência de um cabo responsável do grupo de elite do GAT, pois ela estava sofrendo um sequestro e o atirador mirou para acertar o sequestrador. No entanto, ao efetuar o disparo, ele não só matou o sequestrador, como a Adriana, que era uma professora. E isso gerou uma série de polêmicas, era a capa de jornais, de revistas, enfim, na mídia se explorou muito esse caso. E a partir daí então, e obviamente outros fatos, que a polícia começou a ser questionada no Brasil. Porque antes da década de 90, em 80 por aí, e ainda sob o regime, obviamente, militar, a polícia ela tinha mais liberdade para efetuar a sua operação, para fazer o que desse na telha, vamos dizer assim. Por exemplo, teve um caso em 1981, 83, em que a polícia, para acabar com o tráfico de drogas e bandidos num determinado local em São Paulo, acabou efetuando mais de 2.000 disparos e pouco se importando com a consequência disso, se tinha inocente, se não tinha e tal. Então se tinha uma certa liberdade. E muitas pessoas que dão seus relatos diziam por conta disso que o bandido tinha medo da polícia, respeitava, e o cidadão de bem tinha mais liberdade por conseguinte. No entanto, com essas falhas dos próprios policiais ou da polícia em geral, é que começou então esse engajamento militante contra a polícia pelo fato dela não ter uma certa prudência. Por outro lado, serviu para que os próprios militares ou policiais, né, também civis, obviamente, viessem ter aí mais estudos ou fizesse para não ser o próprio inimigo da sociedade. Por isso que Marcelo Nova diz na sua música Robocop que a polícia ela oferece medo, amedronta em vez de proteger. E é o que ocorre ultimamente, porque não é só a questão da polícia ser despreparada, mas sim por conta de uma série de fatores, né? Que é também a questão do Estado, que não valoriza, que tem também questão de sucateamento das ferramentas policiais, falta efetivo, e ainda quando se tem um bom efetivo, sempre tem um caso que acaba manchando a corporação, né? Por exemplo, até aqui no estado de Santa Catarina nós tivemos certa feita um sujeito que estava tão depressivo, vamos colocar assim, ou com estresse, que obviamente a própria profissão dá, ele acabou tendo um surto e ficando nu em praça pública ou em rua ou via pública, com farda e tirando e ficando nu, para ver. Então isso serve, obviamente, para ter esse conflito contra os policiais, seja civis, seja militares. E o que tem a ver o decreto do Jair Bolsonaro com isso tudo que eu falei? Porque os críticos contra os policiais, né, ou dos policiais, vão continuar falando da questão da arma.
Se eles criticam os policiais por não ter habilidade, por não serem preparados, por realmente não defender a sociedade, e até pregam pela desmilitarização da polícia e também para uma política diferente, não essa que, digamos assim, entre aspas, seja bélica, né? Quem vai receber, ou seja, o aval com esse decreto do Bolsonaro para ter a sua posse de arma, o outro lado vai descer além, ou já vem descendo além, falando contra. E segundo informações, temos cristãos, ou seja, a pauta de posse de armas e também de porte de armas gera discussão no meio cristão também. Tem os que defendem e os que não defendem. Lembrando que porte e posse são coisas totalmente diferentes, distintas. A posse é para me defender, no entanto, tem que ficar ou na minha residência ou num local de trabalho. Eu não posso utilizá-la em via pública, em qualquer lugar, como, por exemplo, um policial que tem a posse, que pode, de acordo com então a sua própria função, utilizar a arma, né? Há uma diferença. E a grande questão da posse de arma, que você não pode utilizar na rua, né? Não pode estar em qualquer momento com ela, ou circunstância, porque senão vai virar um bang-bang, é que, de acordo com o Estatuto do Desarmamento, o homem ou a mulher de bem teria que, de fato, cumprir alguns pré-requisitos. E essa flexibilização teria algo ruim, porque ela ia acabar um pouco com esses pré-requisitos. Mas, em síntese, o que vai ser o decreto do Bolsonaro? Ele visa, de fato, dar um jeito nesses pré-requisitos. Por exemplo, temos a renovação do registro da arma. Isso de acordo com o Estatuto do Desarmamento. Me parece que até o Temer ele acabou dando uma mudada, passando de 3 para 5 anos para fazer a renovação. E ainda está em estudo, Bolsonaro pretende dar um jeito nisso. Ou extinguir esse prazo, ou aumentar esse prazo, ou ainda deixar um prazo que venha a ser estipulado só para aqueles que cometerem alguns delitos, algumas infrações. Por exemplo, eu tenho, então, o meu registro definitivo, mas se eu disparo, vamos dizer assim, numa virada de ano, no Réveillon, e a polícia pega eu não posso utilizar a arma em via pública e muito menos dar tiro para cima. Então eu vou ter aí um prazo para renovar, vou ter que passar para alguns testes ou peneiras. Se isso não foi definido, cogita-se. Inclusive, ele tem que ter o aval, a ajuda aí do Ministério da Segurança. Tem também outras questões, que são os pré-requisitos. A questão da habilidade ou capacidade para manuseio, a aptidão psicológica e também o antecedente criminal. Bolsonaro já garantiu no seu Twitter que a posse de armas será para aquele que não tem antecedente criminal ou inquérito policial. Tá? Isso está definido. Agora a questão do registro ainda não está. E esses dois outros pré-requisitos, questão da aptidão psicológica e da capacidade de manuseio, tem que ser visto também com muito cuidado. Porque às vezes o sujeito não tem um inquérito policial, não tem antecedentes criminais, mas psicologicamente ele não pode utilizar uma arma, porque está sob efeito, vamos dizer assim, de uma depressão, tem estresse, ou está numa determinada situação com estresse, não tem o controle emocional. E bem como da questão do manuseio da arma, porque às vezes a pessoa também pode estar bem psicologicamente, mas não saber utilizar ela. E aí fazer a mesma burrada que um sujeito experiente, diga-se passagem, do GAT fez ao matar essa mulher professora que eu citei na década de 90, Adriana
E isso não pode ocorrer. Então, vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela, que esse decreto já deve logo, logo sair. Agora, com relação aos cristãos, realmente há muita divisão. Inclusive, da questão da bancada evangélica, né? Os que são membros, divergem muito. Temos gente que é do partido do DEM, do Democratas, aí, do Rodrigo Maia, que condena. Temos de alguns partidos que são considerados aí esquerda de centro ou do centro, e até alguns de direita que condenam, que são cristãos. Tá? Por outro lado, tem aqueles que defendem até mesmo a porte de armas. Inclusive, se não me equivoco, é um que é membro, acho que é o Jorge Câmara, que é membro ou líder das convenções da Assembleia de Deus do Brasil, que defende a porte de armas. Veja só, isso é muito grave, porte de arma para qualquer um. Porque então não precisa mais de polícia. Cada um tem a sua arma, a polícia não precisa mais trabalhar. Se a porte de armas é só para os policiais. Então tem que se checar tudo isso com muito cuidado, né? O bom seria que todos realmente respeitassem a lei maior, a palavra de Deus, e nem precisasse de polícia, né? Para não ocorrer esses fatos lamentáveis, tanto como a pessoa que eu citei aqui, a Adriana, bem como aí que pode ocorrer, né, se não tiver de fato um certo cuidado e não preencher os pré-requisitos que já estão colocados ou postos aí na lei do desarmamento para coibir ou fazer um filtro nesse sentido. E ainda tem que demonstrar a necessidade, também diz o estatuto, né, do desarmamento. Qual é o fim? Por que você quer a arma? E é isso que muitos criticam, porque geralmente a polícia, a PF, Polícia Federal, nega porque não é comprovado a necessidade. E essa flexibilização por parte desse decreto vai também tirar possivelmente essa questão de provar a necessidade, demonstrando que não tem antecedentes criminais, pode ter a posse de armas. E inclusive temos no Congresso, isso é uma informação interessante, e para encerrar, do Peninha, deputado Peninha, que é daqui de Santa Catarina, de uma cidade bem vizinha, próxima a minha aqui, que eu resido, que tem um projeto para discussão exatamente isso, de posse de armas, e já está, de posse de porte de armas, já está bem avançado, e esse, inclusive, fez campanha para o Bolsonaro aqui, né, eu já até citei aí, lá na abordagem cristã. Então, podemos ter isso, já que também tem a bancada da bala. Então, pode piorar a coisa ainda mais. Porque se já proibindo, tem maluco que pega uma arma e vai dar tiro em Réveillon, quando teve aí a vitória do Bolsonaro, tinha maluco com armas, fazendo a carreata da vitória, levantando a arma e dando tiro. Imagina com, de fato, essa liberdade, tirando essa necessidade aí de comprovar, então, o porquê, o objetivo para ter arma, né? É algo para se pensar. A gente não pode ser contra a arma dos policiais, obviamente, que estão ali com aquelas prerrogativas da própria lei e tal. E se a gente for analisar biblicamente falando, são autoridades por Deus para defender, não tem nenhum problema. O problema é o cidadão comum que não preenche esses pré-requisitos aí, tá? Ainda se for só a posse de armas, até eu não divirjo muito, mas a porte é algo bem complicado, né? Para, inclusive, nós termos aí algo parecido ou equivalente que se faz nos Estados Unidos. Apesar dos dados estatísticos dizer que lá não tem tanta onda de violência como aqui no Brasil, que parece que é o dobro de mortandades ou de homicídios por 100 mil habitantes. Parece que aqui no Brasil nós temos 170 mil e lá 60, 40 por aí. Mas mesmo assim, todo cuidado é pouco. Então esse foi o comentário. Deixe seu like, comente aqui se você é a favor ou não, né, da posse ou da porte de armas, aqueles que têm uma noção dessa diferença, e também da questão dos cristãos e tal. Abraço, se inscreva no canal se não é inscrito e até a próxima.